Meus irmãos, como é bom podermos estar reunidos e adorar o nome do Senhor. Que possamos fazê-lo sempre, de todo o coração, em espírito e em verdade, porque assim agrada ao nosso Deus. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no texto da Epístola de Paulo aos Gálatas, do capítulo 1. Eu farei a leitura, peço que os irmãos possam acompanhar, do verso 6 até o verso 10. Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Eu peço que os irmãos possam acompanhar, talvez tenha alguma leve diferença de tradução, mas eu tenho certeza que não se perderá o sentido, nem a capacidade dos irmãos de compreenderem em que ponto estou do texto e assim chegarmos à leitura e entendimento dele todo. Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Até aqui. Eu queria convidar as crianças até 9 anos que estarão saindo com os professores para também aprenderem da palavra do Senhor. Nós vamos orar com elas, vamos orar por nós, por elas também. Que Deus, na sua misericórdia, possa falar aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, porque estamos aqui diante da Tua Palavra. Ó Pai, tem misericórdia de nós, que os nossos ouvidos não estejam tão impregnados de secularismo, do mundanismo, que não estejamos aqui inteiros de coração diante de Ti, Pai. Que possamos compreender a largura, a altura, a profundidade do Teu amor, que possamos compreender a luz do Teu Espírito Santo, aquilo que Tu tens a nos ensinar, a moldar o nosso coração e o nosso entendimento, para que nunca nos apartemos de Ti, ó Deus. Diante de qualquer circunstância, em meio a qualquer situação, nós consideremos o Senhor como o nosso bem mais precioso, como o nosso tesouro mais valioso. Tu és, ó Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente, sempre pronto, sempre perto. Tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas, Senhor. Que possamos meditar na Tua palavra dia e noite, e assim estarmos plantados junto às correntes de águas, a ponto de frutificarmos para a glória de Deus, segundo aquilo que somos em Ti, Senhor. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Que possamos aqui, Senhor, estar reunidos em torno da Tua palavra, que eu possa pregar a Tua palavra, que a minha dignidade não a comprometa. Ela é santa apesar de mim. Ela é eficaz apesar de mim, poderosa apesar da minha indignidade, Pai. Que isso eu possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos mais cedo, durante a liturgia, pouco antes da oração de confissão, sobre um povo que estava trocando as águas profundas por cisternas rasas, desagradando ao Senhor. Em vez de se deleitar nos mananciais de Deus, fazendo talvez cisternas segundo a sua própria conveniência. Porque para a nossa geração, e essa palavra fala muito também aos nossos corações e converge com aquilo que vamos aprender da palavra do Senhor aqui nessa noite. Para a nossa geração, a aceitação, a adequação ao mundo tornou-se um grande ídolo.
Então nós temos muitas vezes nos prostrado diante dessas coisas, temos deixado isso conduzir o nosso coração. Talvez o maior perigo da igreja hoje não seja a perseguição aberta, não sejam as autoridades que se levantam contra a igreja. Talvez um dos maiores perigos da igreja hoje, ou na igreja hoje, seja a sedução silenciosa de uma fé que se molda, que se acomoda, que relaxa para não confrontar ninguém. Talvez o que mais ameace a igreja seja não apenas o falso evangelho declarado, mas o evangelho sendo suavizado, sendo editado ou administrado para que ninguém se sinta desconfortável no nosso meio. Mas o evangelho que não confronta o pecado, ele não cura o pecador. Uma mensagem que não nos chama ao arrependimento, ela não nos conduz à vida com Deus. Uma paz comprada pela omissão não é a paz do céu. Temos, entretanto, uma dependência natural de nossa geração, agradar aos outros. Isso está enraizado em nosso coração. Muitas vezes nós deixamos de perguntar, isso é a verdade a ser dita, e passamos a perguntar o que vão pensar disso. O que as pessoas vão pensar se eu fizer isso, ou se eu falar desse jeito. A gente não pergunta mais, isso agrada a Deus. Antes isso vai trazer alguma rejeição. Alguém vai nos rejeitar por conta disso. A gente deixa de perguntar, isto é fiel ao Evangelho, e portanto é bíblico. E passamos a perguntar, isso vai manter as pessoas confortáveis quanto a mim, me fazendo mais aceito. Essa tentação, ela não acontece apenas no mundo, e isso é o que torna esse tema tão urgente para nós, porque muitas vezes isso tem tocado e conduzido o nosso coração, seduzido o nosso coração. Muitas vezes essa é uma sensação ou uma sedução que sobe ao púlpito, que molda as nossas conversas, as nossas decisões, que enfraquecem os nossos posicionamentos em conformidade com a palavra, e passamos a negociar aquilo que deveria ser absoluto, que transforma a paz com o outro num ídolo adorado pela igreja. Há momentos em que o desejo de não incomodar, ele se torna maior do que o nosso compromisso em falar a verdade. E quando isso acontece, nós não estamos mais servindo a Cristo com inteireza, mas nós estamos negociando a fidelidade em troca de aceitação, de conveniência, para evitar conflito, para evitar que as pessoas se sintam desconfortáveis. E essa é justamente a tensão que Paulo está confrontando aqui em Gálatas 1:10, e especialmente todo o livro de Gálatas. O apóstolo escreve a uma igreja que estava ameaçando o evangelho. Pessoas estavam ameaçando o evangelho dentro da igreja. Alguns estavam pervertendo a mensagem de Cristo, ajustando as exigências humanas para se tornar aceitável aos judaizantes. Paulo reage com espanto, mas com firmeza e santa intolerância. Ele declara anátema sobre qualquer um que pregue o evangelho diferente daquilo que nós encontramos nas Escrituras. Nós somos um povo pós-reforma, temos acesso à palavra do Senhor. Temos a responsabilidade de filtrarmos aquilo que ouvimos no púlpito, de filtrarmos aquilo que é decidido em nossas igrejas, à luz da palavra de Deus, e não sob a conveniência dos nossos corações. Ele declara então anátema. Paulo está dizendo, vocês estão pregando um evangelho diferente da palavra, estão se ajustando a coisas que não dizem respeito ao evangelho da graça, a qual vocês foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Não foi por sangue de Paulo, não foi por sangue de ninguém, nem de pastor nenhum, mas pelo sangue de Cristo Jesus. E aqui está, talvez uma grande verdade desse texto. Quem vive para agradar aos homens não será fiel a Cristo Jesus. Não será fiel, porque pertencer a Cristo é submeter-se a Cristo, a sua vida, a sua mensagem, a sua consciência. Não a aprovação das pessoas, mas a aprovação de Deus. Gálatas é uma carta de combate espiritual. Leiam a epístola de Paulo aos Gálatas. Leiam que Paulo escreveu aquelas igrejas, porque quando Paulo escreve às igrejas na Galácia, ele se dirige a uma comunidade que havia recebido o evangelho da graça por meio do seu ministério, mas agora estavam sendo perturbadas por mestres que ensinavam que era necessário acrescentar coisas ao evangelho.
que era necessário acrescentar aos rituais judaizantes para que o evangelho então pudesse ser mais fiel à tradição e especialmente à circuncisão, como uma condição para que aquela igreja fosse aceita. Não se tratava de uma mera diferença de ênfase, mas o evangelho da graça estava sendo corrompido. Homens estavam perturbando a igreja, pervertendo o evangelho de Cristo, e por isso Paulo não vai usar uma linguagem diplomática. O tom aqui do texto, ele é duro, ele é incisivo, ele usa uma linguagem de guerra espiritual. Ele admira-se com a velocidade com que os Gálatas estavam desertando, estavam deixando a mensagem fiel de Cristo Jesus. Ele denuncia os perturbadores, ele pronuncia maldição sobre qualquer falsidade, a mensagem da cruz. O tom é urgente e firme, e em alguns momentos ele é severo, mas necessário, não por falta de amor, mas justamente porque Paulo ama aquela igreja, aquelas igrejas ali na Galácia. Sua indignação é a indignação de um pastor que vê o rebanho sendo afastado de Cristo e por isso fala com clareza, com coragem, com profunda preocupação espiritual acerca daquilo que estava acontecendo. É nesse contexto que o versículo 10 parece fechar, amarrar a argumentação inicial de Paulo do porquê estava escrevendo aquela igreja. Paulo não está falando genericamente sobre sobre o que pode ser mais bem ajustado, mais adaptado. Ele está defendendo a natureza do seu ministério e a essência da fidelidade do evangelho, da palavra de Deus. Gálatas 1:10, Paulo vai dizer: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É nesse texto que eu gostaria que pudéssemos nos focar na mensagem dessa noite. Neste verso 10 de Gálatas 1, nós podemos então entender que essa não é uma pergunta superficial, ela é uma pergunta teológica. Sua preocupação não é reputacional, é espiritual. Quem entende a gravidade de adulterar o evangelho, brinca com a verdade para manter os aplausos da plateia, dos outros. O verso 10, ele é construído por meio de perguntas retóricas que revelam o coração de Paulo e expõem o coração dos seus opositores. Aqui nós temos algumas lições sobre a verdade contra a idolatria da aprovação. E é sobre esse tema que eu gostaria que pudéssemos então nos debruçar nessa mensagem. A verdade contra a idolatria da aprovação. Então, a primeira lição que nós podemos tirar aqui, eu gostaria de quebrar esse versículo com vocês em 3 partes, para compreendermos o que Paulo aqui nos ensina. A primeira parte do verso 10 vai dizer: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? É uma pergunta para nós, porque era uma pergunta para aquela igreja, e Paulo então vê esta pergunta reverberar por todas aquelas igrejas da Galácia, porque era assim a sua intenção, e também chegar aos nossos corações pela intenção do Senhor. A pergunta é incisiva, o agora, ele é muito importante. Depois de ter falado com tanta severidade, ele sabe que pode ser acusado de falta de tato, de inflexibilidade, de imprudência ministerial, porque a plateia poderia não gostar daquilo, não gostar de ser, então, colocada numa situação de desconforto. O material vai mostrar que o verso usado carrega a ideia de buscar aprovação, de buscar favor, de buscar aceitação. É contra isso que Paulo está clamando aqui. Paulo não está tentando se legitimar diante dos homens. Ele cria que foi chamado por Deus para isso, para pregar o evangelho, e assim ele fazia com a sua vida. Seu alvo é outro, seu alvo é o tribunal de Deus, é a audiência final, não é a igreja, mas o Deus que o chamou para pregar o evangelho. Então ele diz: vocês pensam que meu objetivo é conquistar a aprovação das pessoas? Vocês acham que eu ajusto a minha mensagem para agradar as pessoas? E a resposta implícita é não. Não. Paulo não está fazendo isso na Epístola aos Gálatas. Ele não está moldando a mensagem para que as cartas fossem então mais fluidas de serem aceitas. Essa é uma distinção essencial para a nossa igreja. O ministério final, o ministério fiel,
Ele não é regulado pelo termômetro de como as pessoas se engajam, ou gostam, ou não gostam. Essa não é uma igreja que se molda para servir o freguês. A santidade não deixa de ser santa porque ofende a mentalidade dessa geração. A santidade não deixa de ser santa porque o pecado não deixa de ser pecado, porque uma cultura inteira pode normalizá-lo. Afinal de contas, somos o país do futebol, do jeitinho. Então tudo pode ser adequado para acomodar as pessoas. Essa é uma distinção essencial que precisamos crer antes de nos deixarmos levar e seduzir pelos enganos deste mundo. O pregador não foi chamado para editar a palavra até que ela caiba na sensibilidade dos ouvintes. Ele foi chamado para proclamá-la como palavra do Senhor, como Deus instrui na sua palavra, a primazia de Cristo. Pregar a primazia de Cristo Jesus. É claro que as Escrituras nos ensinam mansidão, ternura, paciência, amor. Mas mansidão não é covardia. Amor não é omissão. Paciência não é diluição da verdade, fragmentação da verdade. Esse é um tipo de paz que agrada apenas ao diabo. É apenas um silêncio cúmplice diante do erro. Há um tipo de acolhimento que não acolhe pecadores para confrontá-los em seus pecados, mas apenas para os manterem confortáveis fora do arrependimento, mas engajados nas atividades da igreja. Paulo se recusa a trabalhar com esse tipo de conciliação, como se ele mesmo dissesse: vocês me acusam de uma política de conciliação? Sim, eu concilio com Deus. Eu concilio com a palavra do Senhor. A prioridade do apóstolo não era harmonizar-se às expectativas do outro. Não era acomodar-se àquela igreja, mas alinhar-se e alinhar a igreja com a verdade de Deus. É sobre isso que trata a palavra do Senhor. É sobre isso que trata o Evangelho. Então, a nossa segunda lição, dando continuidade ao verso, porque Paulo procede: ou procuro agradar a homens. Aqui, a busca por agradar as pessoas pode tornar-se em nossos corações uma atitude idólatra. Nós queremos tanto que aquela pessoa se sinta bem, queremos tanto agradar que nós consideramos pecar para satisfazer a esse querer, a esse desejo. Aqui a linguagem se torna ainda mais aguda, não é apenas uma questão de estilo ministerial, é uma questão de senhorio. Quem é o senhorio das nossas vidas? Quem tem, então, o senhorio das nossas vidas? Dos nossos pensamentos, das nossas decisões. É uma questão de quem governa o meu coração, sobre do que trata as minhas decisões, do que trata as minhas falas, o que molda o meu linguajar, quem define as minhas palavras, quem dirige aquilo que eu penso, Deus ou a opinião dos outros, Deus ou o que é melhor para os outros. Para nós viver, para agradar as pessoas, pode se tornar uma forma sutil de idolatria. Idolatria é escravidão. Nós nos escravizamos pela opinião alheia, nós nos escravizamos para satisfazer o outro, e por isso consideramos pecar por conta disso. Isso acontece quando a aprovação humana ocupa um lugar que deveria pertencer a Cristo Jesus, a Deus. O coração passa a se orientar por engajamento, por aceitação, por reconhecimento, por aplauso, por conforto relacional, por preservação da reputação, ou mesmo pela falsa sensação de paz comunitária. Vamos manter a paz comunitária, para que ninguém se chateie, para que ninguém fique insatisfeito. Então vamos tentar encontrar um meio termo. Não tem meio termo na palavra. É dicotômica. É céu ou inferno. É Cristo ou pecado. Não existe meio termo, não existe muro quando se trata da palavra do Senhor. Em muitos casos, essa idolatria surge com a necessidade constante de validação. Eu preciso ser validado. Eu preciso que as pessoas o tempo todo estejam massageando o meu ego. O tempo todo seja satisfeito comigo. E aí eu vou usando isso de termômetro para moldar as minhas decisões e as minhas convicções. A pessoa não quer perder o carinho do outro, não quer perder a imagem de equilíbrio, não quer perder a posição, a influência, a aprovação do grupo. Então começa a negociar as suas convicções. Primeiro suaviza a fala, depois evita os textos difíceis, depois se cala onde deveria advertir. E então aprende a administrar a verdade como se ela nunca fosse mais confrontar ninguém. Nesse ponto a paz já foi idolatrada.
a paz do mundo, a paz do pecado, a paz do diabo, se tornou o árbitro de nossas decisões. Isso faz valer em todas as áreas de nossas vidas. No trabalho, quando alguém compromete princípios para ser aceito ou para subir na vida. Nas relações sociais, quando então moldamos o nosso discurso com medo da rejeição. Na igreja, quando líderes, membros ajustam a mensagem para não incomodar as pessoas. O problema não é apenas pragmático, o problema é espiritual. O problema é convicção ou falta dela em relação a Deus e ao seu evangelho. Precisamos dizer com muita clareza: a idolatria da aprovação humana é um pecado grande demais para deixarmos de confrontá-lo, para convivermos com ele. Ela corrói a coragem espiritual, ela enfraquece o testemunho, ela transforma servos de Cristo em reféns das expectativas dos outros. E por isso deixamos o nosso coração ser moldado. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, não é possível ser servo de Cristo e escravo da aprovação humana ao mesmo tempo. Paulo vai concluir o versículo: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui está o ponto culminante do versículo. O apóstolo estabeleceu uma incompatibilidade. Não se trata de uma simples preferência, trata-se de uma impossibilidade moral e espiritual. Ou nos conduzimos para agradar as pessoas, ou permanecemos fiéis a Cristo Jesus, fiéis a Deus. Paulo diz, em essência: eu pertenço a Cristo. A minha vida, a minha mensagem, o meu ministério não são meus. Eu não posso moldá-los para satisfazer as expectativas humanas, porque fui comprado por outro Senhor. Paulo vai dizer: eu sou o escravo de Cristo, sou servo de Cristo Jesus. A expressão servo aqui é a mesma traduzida para escravo. Paulo se coloca como escravo de Cristo Jesus. Observe que ele diz: se agradasse ainda a homens. Talvez esse ainda possa nos fazer olhar para a vida pregressa de Paulo, o tempo que viveu segundo outros parâmetros, para um período anterior à sua rendição a Cristo, mas agora alcançado pela graça, seu eixo mudou, a sua referência mudou, agora a sua vida não é mais determinada pelos critérios humanos, agora ele é escravo do Senhor Jesus. E essa aqui é uma verdade pastoral preciosa, trazida pelo texto. A conversão dos nossos corações, ela reorganiza as nossas lealdades. Nós precisamos nos apegar e sermos fiéis e leais a outras coisas que talvez não éramos antes de conhecermos a Jesus. Porque com certeza não conhecíamos o evangelho da verdade. Não com o poder para a salvação. Não com o poder para moldar o nosso querer. Quando Cristo nos salva, ele não entra como mais um interesse entre muitos, ou como mais uma área das nossas vidas entre as outras. A minha área é espiritual, a minha área é profissional, Não, Deus organiza tudo. Não há um centímetro da nossa existência, como já diz o teólogo, que Cristo não declare: é meu, porque ele comprou com sangue. O convertido não se torna perfeito imediatamente, mas ele passa a viver sobre uma nova direção, uma nova administração, um novo domínio. Agora a sua vida não é mais determinada pelo que os outros pensam de você. Não pode ser mais determinada pelo que os outros pensam de você. Seu grande desejo não deve ser como serei visto, mas como serei achado fiel. Como serei achado fiel, frutífero, diante daquilo que tenho recebido do Senhor. E por isso, Atos 5:29 ecoa tão bem com esse texto. Quando libertados, os discípulos, advertidos se não deveriam pregar mais a Cristo, diz o texto, Atos 5:29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Que ousadia! Diante daqueles que talvez tivessem as suas vidas nas mãos. Nós cedemos por muito menos. Por agrado, por acolhimento, por aconchego, para evitar conflito. Aqueles apóstolos diante das autoridades religiosas da época, depois de açoitados, presos, eles dizem: é importante, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Também em 1 Tessalonicenses 4:1,
ao afirmar, Paulo vai afirmar que devemos, de todo modo, viver de modo a agradar a Deus. Essa é a expectativa do crente. O quanto eu estou sendo confirmado e conformado com Cristo Jesus. O cristão não vive orientado pelo aplauso do mundo, mas pela adequação ao céu, à conduta do reino, ao pensamento do reino, a pensar como Cristo, a viver como Cristo. Esse texto nos ensina pelo menos 3 verdades doutrinárias centrais que precisamos guardar em nossos corações. Primeiro, que o evangelho não pode se adaptar para satisfazer as exigências humanas. Não vamos usar de eufemismos, não vamos usar de falácias para sustentar posições contrárias àquilo que a palavra de Deus nos instrui. É verdade que Deus nos tem revelado sua palavra com poder. É verdade que Deus é verdadeiro. É verdade que Deus é imutável e é soberano sobre todas as coisas. E como Paulo escreveu aos Gálatas, não se enganem, Deus não se deixa estarnecer. Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O falso evangelho sempre tenta tornar a mensagem mais aceitável, o coração natural mais acomodado. Mas o evangelho verdadeiro confronta, humilha, chama ao arrependimento e exalta exclusivamente a graça de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o coração humano é inclinado à idolatria, a idolatria da aprovação. Não idolatramos apenas bens materiais, ou prazeres visíveis, ou estátuas. Nós podemos idolatrar a aceitação, a reputação, a influência. Nós podemos idolatrar os nossos desejos, nós podemos idolatrar a segurança relacional, a ausência de conflito, a ponto de considerarmos desagradar a Deus. A ponto de buscarmos, talvez dizer, como a serpente, não foi bem assim que Deus disse. Precisamos contextualizar, precisamos adaptar, modernizar. Quando essas coisas governam nossas decisões, acima da palavra da verdade, nós já nos tornamos idólatras funcionais. Em terceiro lugar, a identidade do cristão é ser servo de Cristo. A identidade do cristão é ser servo de Cristo Jesus. Isso significa pertencimento, obediência, lealdade exclusiva e disposição para sofrer perda, rejeição, incompreensão por fidelidade ao Senhor. O quanto estamos dispostos a passar o que passarmos, fiéis a Deus. O quanto estamos dispostos a enfrentar desertos ou vales escuros como a sombra da morte, crendo que o Senhor está conosco. Talvez seja mais fácil em pastos verdejantes, nós cremos na palavra do Senhor, mas e quando estamos diante dos nossos inimigos à mesa? Como nos portamos? O discípulo de Jesus não foi chamado para ser popular, foi chamado para ser fiel. Não para ser aprovado por este século, mas para permanecer firme na verdade do Evangelho. Examine, meus irmãos, e eu queria trazer aqui algumas aplicações para nossas vidas. Examine o que realmente governa seu coração. Examine. Você diz que ama a Deus, mas o que determina as suas escolhas? A verdade da palavra ou a adequação à opinião dos outros? Quantas vezes você silenciou para não ser mal interpretado? Quantas vezes você relativizou as suas convicções para não perder a aceitação? Quantas vezes tratou com prudência o que na verdade era temor dos homens? Quantas vezes nos deixamos silenciar, calar por temor dos homens? Quem dera tivéssemos a intrepidez dos apóstolos. Mais importante, agradar a Deus do que os homens. O temor dos homens é uma armadilha ardilosa, porque parece pequeno, mas toma grandes proporções ao moldar o nosso coração e o nosso testemunho. Ele sequestra a nossa consciência, as nossas prioridades, até nossas convicções ficam fragilizadas. Quem teme demais a desaprovação acabará afrouxando a verdade de Deus. Segundo lugar, não transforme paz em ídolo. A paz é uma bênção, mas não pode ser mantida à custa da verdade. Há uma paz santa, fruto da justiça, mas há também uma paz construída pela omissão. Há uma paz construída pela covardia, pela negação da verdade. Nem todo silêncio é sabedoria.
Nem toda suavidade é amor, nem toda conciliação é piedade. A igreja precisa vigiar para não chamar de maturidade aquilo que é apenas indisposição para confrontar pecado. Eu não quero confrontar, então não, nós somos maduros, nós não agimos assim, nós não tratamos essas coisas tão difíceis. Não, isso é dificuldade de confrontar pecado. Não é maturidade, não é paz, não é busca pela paz. Nem todo silêncio é sabedoria. Onde a verdade é domesticada para preservar o conforto, o evangelho já começou a ser traído, já começou a ser deixado de lado. Em terceiro lugar, pregadores, líderes de igreja, devem resistir à tentação de se adaptar para agradar. O maior compromisso do pregador não é manter a audiência, a igreja cheia. O maior compromisso do pregador é preservar a imagem de Cristo Jesus na igreja. Não podemos buscar a aceitação para preservar uma imagem de que evitamos tensões. Ser fiel a Deus, ao que Ele nos chamou, essa é a nossa maior prioridade. Quem sobe ao púlpito para ser aceito pelo povo vai estar negociando o texto bíblico, vai estar negociando o tom da mensagem. Não precisamos de dureza carnal, mas de firmeza santa. Não precisamos de agressividade, mas de convicção. Não precisamos de espetáculo, mas precisamos de fidelidade. O pregador não pode aliviar o que Deus enfatiza, nem esconder o que Deus revelou, nem adoçar o que Deus chamou ao arrependimento. Meus irmãos, em quarto lugar, a igreja inteira deve escolher entre a reputação e a fidelidade. O que é prioridade para nós? Muitos crentes querem seguir a Cristo, mas sem perder a admiração do mundo. Isso não condiz com a verdade do Evangelho. Muitos crentes querem servir a Cristo, mas querem ser acolhidos pelos crentes mundanos dentro da igreja. Em algum momento, essa conta não fecha. Em algum momento você vai precisar escolher entre um dos dois senhores. Em algum momento a lealdade a Cristo exigirá dizer não, suportar maus entendidos, perder aplausos, ser visto como rígido, antiquado ou até ofensivo. Nesses momentos se revelará quem realmente pertence ao Senhor. É até importante que haja conflito entre vós, para que a verdade prevaleça, diz a palavra de Deus. Quem vive para agradar a todos nunca descansa, porque tem sempre alguém para satisfazer. É uma escravidão. Mas quem vive para agradar a Deus encontra firmeza, clareza e paz de consciência. Neste texto, não devemos levar apenas em consideração a admiração, a coragem de Paulo, dos apóstolos, dos discípulos, mas contemplar o próprio Cristo. Jesus nunca viveu em função de aprovação humana. Ele não ajustou a verdade para manter as multidões de discípulos lhe seguindo. Ele amou perfeitamente, sem jamais negociar a verdade. Ele é a régua. Cristo confrontou a hipocrisia, chamou pecadores ao arrependimento, expôs falsos mestres e andou em total obediência ao Pai. Tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento e a atitude que houve também em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Filipenses. Ainda na cruz, Cristo suportou rejeição, vergonha, desprezo das pessoas para cumprir a vontade de Deus. Como Paulo escreve a Timóteo, se Cristo sofreu tudo isso, não sofreria também eu? Meus irmãos, quando mesmo estando nós aprisionados, a palavra de Deus permanece livre e continuará operosa. Se permanecermos fiéis a ela, seremos parte dessa graça. Portanto, esse sermão não é apenas um chamado a sermos corajosos, mas é um chamado a nos arrependermos de nossas idolatrias e aprendermos a viver como servos fiéis. Sermos fiéis. Gálatas 1:10 nos coloca diante de uma pergunta inevitável diante da fé cristã. A quem estamos tentando agradar? A quem estamos tentando agradar? E essa pergunta ela não é superficial ou periférica. Ela revela quem governa a nossa alma. Ela expõe o nosso ídolo escondido. Ela separa a aparência religiosa da verdadeira servidão a Cristo Jesus. A igreja de nossos dias precisa ouvir isso com urgência. Eu e você precisamos ser exortados quanto a isso. Não podemos negociar a verdade para sermos mais aceitáveis.
Não podemos idolatrar a paz. Não podemos chamar a amor aquilo que abandona a santidade, a reverência, a primazia. Não podemos preservar reputações às custas da glória de Deus, do senhorio de Cristo, da prioridade de nossas vidas. Igreja do Senhor. Igreja em Campo Grande. Abandonemos hoje o altar secreto da aprovação humana, que muitas vezes temos levantado em nossos corações. Quebrantemo-nos diante de Deus por todas as vezes que nós silenciamos, que nós suavizamos, que nós cedemos, recuamos por medo dos homens, por adequação da mensagem, para sermos aceitos, para não criar conflito, para preservar a paz. Peçamos que o Senhor nos dê um coração livre da tirania, da opinião dos outros. Supliquemos por uma coragem santa, por fidelidade humilde, por amor à verdade e temor de Deus. Que os nossos lares, que os nossos púlpitos, que os nossos discipulados, que as nossas conversas sejam governadas não pela vontade de agradar as pessoas, mas pelo senhorio de Cristo Jesus. Por isso, a pergunta que deve ecoar desta mensagem e que devemos levar à nossa reflexão, não somente hoje, mas talvez amanhã e depois. Em que áreas da minha vida eu ainda estou tentando agradar aos homens, enquanto deveria estar mais me rendendo mais profundamente a Cristo Jesus? Que áreas, que situações, que contextos? Meus irmãos, é melhor perder o aplauso dos homens do que entristecer o Senhor, entristecer o Espírito Santo. Melhor ser rejeitado por fidelidade do que celebrado por infidelidade. Melhor carregar a cruz com Cristo do que ser carregado pelos elogios de um mundo que não ama a verdade. Escolhamos agora, talvez a pergunta de Josué nos sirva. Escolham agora quem servais. Se os deuses dessa geração, ou se o Senhor. Que possamos dizer com toda a ousadia que Josué teve, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que assim Deus tenha misericórdia de nós. E que Ele nos conserve, nos preserve e nos fortaleça diante da sua verdade. Em nome de Jesus.